Eu quero mudar um pouco de assunto, entrar um pouco no contexto da economia. A gente tem pautas muito interessantes que a gente precisa debater, mas antes de aprofundar alguns temas, eu queria saber como que o senhor convence de que pode ser uma boa opção para reorganizar o Estado brasileiro diante de contas altas por parte do governo, gastos obrigatórios, despesas obrigatórias, necessidades de investimentos como um deles também na segurança, mas a gente ainda tem que falar de educação, de saúde, sendo que o senhor ainda não teve uma experiência política e a experiência que a gente tem conhecimento é empresarial. Eu tenho experiência política, eu sou 12 anos líder do Movimento Brasil Livre, eu sou presidente do Partido Missão. Mas uma função pública, o senhor ainda não exerceu. Uma função de um líder político é ser um líder político. A função do presidente da República não é ficar sentado com umas planilhas na frente. Ele não é um CEO, ele não é um gerente. A função de um presidente da República é liderar. E ele tem que ter força moral e exemplo, e capacidade de trabalhar e inspirar as melhores pessoas, que é isso que líderes fazem. Eu sou há 12 anos um líder, então eu tenho todas as condições como líder de liderar uma nação. Eu lidero um bloco político inteiro no Brasil. Hoje, se há um bloco político capaz de apontar o dedo para o Lula e para o Bolsonaro e falar vocês são corruptos, é o bloco político que eu ajudei a criar. Hoje, se há, na história do Brasil, um impeachment contra um presidente, a presidente foi a Dilma Rousseff, colocando as maiores manifestações da história do Brasil na rua nos anos de 15, 16, 17, foi porque nós assim o fizemos. Desculpa colocar. Mas experiência administrativa gerindo. A Dilma Rousseff tinha muita experiência administrativa, tomou impeachment. Fernando Collor foi governador das Alagoas, tomou impeachment. Tivemos bons e maus políticos com e sem experiência. A questão, no fim do dia, é se eles são bons ou maus líderes. Mas aí a gente acaba entrando num contexto também não só de administração pública mesmo, mas também até de relações políticas. Eu queria acrescentar um pouco mais, porque o conhecimento que a gente tem de sua trajetória diante de gestão, que a gente está falando de recursos, de investimentos, de garantias, são em questões das empresas, né? E ali teve até situações de processos trabalhistas, cobranças judiciais das empresas, da sua família. Eu queria que o senhor entrasse um pouco nesse sentido de... É uma cobrança muito grande de responsabilidade fiscal. Como colocar em prática, sendo que a gente está falando de um orçamento exorbitante do Brasil, de uma população muito grande e que precisa ter essa boa gestão para garantir os direitos públicos e básicos. Sim, mas e eu que trabalhei com gestão de empresas estavam quebradas, peguei essas empresas com essas dívidas trabalhistas, fui lá negociar com o sindicato, aprendi a fazer folha de pagamento, vender. Eu peguei empresas, é muito bom esse exemplo, empresas estavam fechadas com funcionários sem receber há 5 meses. Trouxe investimento, botei a empresa para andar. As empresas tinham dívidas antes de eu assumi-las. E não há nada de errado em você assumir dívidas de uma empresa tentando colocar a empresa para andar. Muito pelo contrário, é meritório. É um setor inteiro de negócio que existe não só no Brasil, mas no mundo. A questão que nós temos hoje é, aliás, vale colocar, se dever alguma coisa, que não é o meu caso, que eu não devo nada. Agora, se dever fosse problema, o Brasil inteiro, incluindo todas as empresas brasileiras praticamente, não podiam ter opinião política, nem participar de nada, porque o brasileiro está devendo. E ele não está devendo porque ele é um mau gestor de negócios, que você tem grandes empresas no Brasil. O Brasil está devendo, hoje quebrou a Casas Bahia pediu recuperação judicial. Nós temos os maiores juros do mundo. Nós temos as piores leis trabalhistas do mundo. No Brasil, você tomar uma ação trabalhista ou você está com um problema fiscal, é basicamente a realidade de todo mundo, de absolutamente todas as empresas, de todos os setores. Se eu fosse seguir essa lógica, a Petrobras nem deveria existir, porque ela é a maior devedora tributária do Brasil. Não é meu caso, eu não devo nada. Mas a experiência que eu tive me credenciou a aprender a gerir coisas, gerir o Movimento Brasil Livre. Deixa eu só terminar, desculpa, eu já vou nisso, já vou para você. E eu hoje lidero um grupo político, um partido político que foi fundado só com dinheiro privado e com muito menos dinheiro do que meus adversários, estou tendo resultados políticos tão ou mais expressivos que a maior parte deles. Mas o senhor enfrenta, de qualquer forma, vários processos judiciais ligados às empresas da sociedade. Não só, eu sou processado por político, sou processado por todo mundo. Agora, ser processado é parte da vida de quem se expõe. Se eu ficasse escondido em casa, não tinha nenhum processo em nenhuma área. Mas 45 processos judiciais trabalhistas. Mas não é meu, são dentro das empresas. São normal. Se eu for, por exemplo, uma empresa de mídia, se eu for para qualquer empresa de jornalismo, tem muitas ações trabalhistas. Todas têm. Eu vou descredenciar a informação que vem de lá? Mas a sociedade não é uma empresa, candidato. O senhor cita, por exemplo, a reforma da Previdência no seu plano de governo. Reforma da Previdência já foram feitas várias. Só que nunca se atacou problemas que são problemas, por exemplo, quem tem aposentadoria especial que não contribui
com o teto, que acaba, de alguma forma, tendo algum tipo de benefício. Os penduricalhos, que o senhor já disse que vai acabar. Desde a redemocratização se tenta acabar com penduricalhos e nunca se consegue. Se teve agora um movimento do judiciário, de magistrados, fazendo coro em Brasília, fazendo fila em Brasília para tentar evitar se diminuir os penduricalhos, se reduzir os penduricalhos. Como atacar? Eu acho que a Luara quis dizer isso. O senhor vai enfrentar, para fazer o que o senhor está prometendo no seu plano de governo, todas essas categorias que sempre tiveram algum tipo de prevaleceram no debate público. Maravilhoso. Então está provado que quem teve experiência de fazer isso não conseguiu fazer. E aí o senhor Lógico, porque eu diferente de todo mundo... Mas como é que o senhor vai fazer? Primeiro sendo verdadeiro. Nenhum dos outros candidatos está falando... Penduricalhos, por exemplo, como é que o senhor vai... Penduricalho é fácil, Natália. Penduricalho é a coisa mais fácil. Falar de super salário do judiciário, via público e falar, olha, tem juiz ganhando 200, 300, 400 mil por mês, é o fácil. Vai precisar fazer, mas nem de longe, eu estou dando, olhar para a câmera aqui, eleitor brasileiro, nem de longe esse é o maior dos problemas. Nós temos uma nova reforma da Previdência para fazer, você está certa. Vai ter que fazer... Mas vai atacar, por exemplo, a Previdência de militares? Óbvio! Forças Armadas? Mas, pelo amor de Deus, 2019 o que mais tem no Brasil é militar vagabundo que não faz nada. Não faz nada. O militar vagabundo que não está preocupado nem um pouco com o crime organizado no Brasil, mas recebe salário de general. No Rio de Janeiro, você anda, você vê isso, para lá e para cá. O militar que pega o motorista dele para se encontrar no clube militar, general, aí pede para desviar da favela, que ele deveria desocupar aquela favela do crime organizado, mas ele manda desviar para ir para o clube militar, enquanto ele próprio recebe um super salário, se aposenta cedo e tem uma super aposentadoria. Vamos ter que atacar tudo, até porque a Previdência brasileira não funcionou como deveria, a reforma da Previdência última, de 2019, porque a gente manteve muitos privilégios, assim como a reforma tributária. Vamos precisar atacar, porque tem uma coisa, que é um evento novo que está acontecendo agora, o Brasil vai quebrar. Hoje saiu agora uma matéria, a gente está explodindo o número de recuperações judiciais, e as recuperações estão acontecendo porque o juros é muito alto, e o juros é muito alto porque o governo gasta demais. Está quebrando o setor privado. Falando em economia ainda, entre as suas propostas econômicas está a extinção da Justiça do Trabalho e a alteração drástica da CLT. Num país onde a população já não tem carteira assinada, né? O fim da proteção trabalhista não pode resultar aí numa precarização? Não, elas já estão precarizadas, tanto que as pessoas estão procurando outros meios para trabalhar. Você vai conversar com o setor de varejo, ninguém está conseguindo contratar a população de maneira formal. Primeiro, porque uma parte importante não quer. Segundo, que parte da população está vivendo num mix de auxílio com emprego informal. E terceiro, que a maior parte dos novos empregos, especialmente para as gerações mais novas, estão sendo MEI. E o MEI, vamos ser sinceros, é a única maneira que tanto o empresário quanto a pessoa que quer trabalhar honesta encontraram para poder trabalharem juntos e ambos não caírem na esparrela, na mentira da justiça trabalhista. O trabalhador não será forçado a aceitar jornadas exaustivas? Não, você pode estabelecer limite de jornada. O que eu estou falando é, o trabalhador pode ter o direito de vender a hora de trabalho dele, ou a gente não precisa de uma justiça que custa 24 bilhões por ano para ficar com um monte de juiz que também recebe super salário e que vivem da ideia de que o trabalhador e o empresário são inimigos. Trabalhador e empresário não são inimigos. Inimigos, como a Natália disse, é o juiz que ganha 300 mil reais por mês. Mas no que é o senhor se baseia ao dizer que essa mudança poderia aumentar o ganho do trabalhador e não somente o lucro do empregador? Porque todas as experiências no mundo de sucesso mostram que quanto mais flexibilização trabalhista você tiver, maior oferta de emprego você tem e a maior aumento no salário das pessoas você tem. Um exemplo disso aconteceu em todos os nossos concorrentes globais, na Ásia. Na Ásia, as leis trabalhistas são muito mais flexíveis que as brasileiras. E a gente concorre com eles. A questão toda é o seguinte, a gente quer falar em direito ao trabalho? Vamos falar primeiro, então, ao direito mais óbvio do trabalho, que é trabalhar. Hoje é muito impeditivo, é muito duro para uma pessoa contratar outra com as leis que nós temos. O empresário já sabe que ele pode tomar um pau na justiça do trabalho, vai pegar um juiz ideológico. O trabalhador sabe que a quantidade de dinheiro que não fica com ele, mas vai para o governo é gigantesca. O trabalhador prefere a informalidade ou o MEI, porque hoje CLT é só imposto. Mas o senhor não concorda que hoje o trabalhador ele tem o direito de escolher o que é mais benéfico para ele, se ele vai ser um MEI, se ele vai ser um CLT, ele está no direito dele de escolher. A partir do momento que acaba essa garantia, ele não acaba sendo obrigado a aceitar qualquer condição de trabalho. E digo mais, por exemplo, a gente tem realidades de muitas mulheres, mães, solo, que precisam trabalhar, ou então, quando está no momento de gestação, precisa da licença. Como ficariam garantias e direitos dessa população que também não pode aceitar qualquer coisa? Vamos começar pelo final, que é bem importante que você colocou. Mãe, mulher, numa sociedade que está nascendo cada vez menos gente, o ato da maternidade ele tem que ser incentivado. Legislação que proteja as mulheres nesse sentido tem que ser incentivada. Ponto.
Senão a gente vai viver num país que se torna inimigo do nascimento de bebês, inimigo do surgimento de famílias. E eu venho falando, já fiz uma sabatina numa emissora concorrente aqui, em que ficou se discutindo do papel do homem, o papel da mulher na relação, e nós acreditamos muito na família biparental, pai e mãe presentes. Então a moça que está trabalhando, que está sonhando em ter um filho, ela se sentir tranquila para fazer isso é essencial. Agora, hoje, veja, não é que o trabalhador tem muita escolha. Em alguns setores, como a indústria, você não tem a possibilidade do MEI. É só CLT altamente sindicalizado, com ele ganhando pouco, dando metade do dinheiro para Janja gastar com um avião, que é isso que acontece, o Estado ficando com o dinheiro dele. Outra coisa que acontece é, se você não é competitivo, porque as nossas legislações, em especial a trabalhista, são muito antiquadas, é uma lei dos anos 40 do século passado, a gente não vai conseguir concorrer com o mundo. Então, a gente não consegue fazer produtos num preço para competir com o resto do mundo. É por isso que surgiu a taxa da blusinha. As empresas brasileiras não conseguem concorrer com as empresas de fora. Então, a legislação trabalhista, ela é muito custosa. Nós temos que fazer existir uma legislação que o custo caia. E o custo, na sua maioria, é governo. Não é o salário da pessoa que fica líquido na conta. É do governo. A gente precisa criar uma legislação que contratar uma pessoa formalmente custe muito, mas muito menos. Mas se o governo vai arrecadar menos, como que ele vai continuar investindo, ainda mais que tem muitos gastos obrigatórios cada vez mais altos? Ele vai arrecadar mais. Porque como as pessoas estão na informalidade, o governo não está arrecadando nada. O governo não arrecada nada porque as pessoas estão na informalidade. Ou no desemprego puro e simples. O governo vai arrecadar mais porque você vai aumentar a base de arrecadação pelo número de pessoas que você vai arrecadar. Aí você pode cobrar uma alíquota menor para essas pessoas e aumentar o número de pessoas que estão nessa base. Hoje, o número de pessoas que estão na informalidade pura e simples é gigantesca. É por isso que surgiu aquela discussão de tributar o PIX. Quando teve aquele papo de tributar o PIX, alguém brilhante na equipe econômica do governo pensou, bom, já que eu não vou conseguir tributar essa pessoa da informalidade, eu vou tributar a movimentação, que é o PIX. Foi ali que surgiu. A gente não pode fazer isso. Isso dá medo para as pessoas. A gente tem que aumentar a base de pessoas que vai estar formalizada. É por isso que a gente precisa de uma legislação trabalhista funcional. Hoje, ela é maluca. As pessoas fingem que estão empregadas de maneira formal e o empregador também fica todo mundo fingindo. É tudo mentira. Agora, candidato, seguindo nessa linha de raciocínio, falando sobre trabalho, eu quero falar também sobre Bolsa Família. O programa do senhor, ele fala em substituir o Bolsa Família por trabalho. Hoje em dia, o programa Bolsa Família, ele já prevê a chamada regra de proteção, que é aquele mecanismo que permite que as pessoas comecem a trabalhar, continuem recebendo o benefício por um tempo, até que estejam, de fato, consolidadas ali no mercado do trabalho. Isso permite uma transição segura e gradual, né? Como é que o senhor pretende, então, acabar com o Bolsa Família, transformar tudo isso sem comprometer o mínimo que essa população mais vulnerável recebe, que muitas vezes é o que garante o pão ali de cada dia, o pão, o leite das crianças? É que não é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, para quem está nos assistindo, vocês precisam entender. Essa transição tem que ser mantida. É um programa que já existe. Sim, mas não é isso. Reconhecido pela ONU, né? E não é disso que nós estamos falando. O nosso programa fala o seguinte, o Brasil está se tornando um lugar pobre, muito pobre, que as pessoas vivem de Bolsa Família. Ponto. Está aumentando o número de pessoas no Bolsa Família. Ponto. As pessoas em algumas regiões do Brasil, região Nordeste, no Nordeste, 4 a cada 10 domicílios estão no Bolsa Família. Ou seja, o Brasil está empobrecendo e qualquer lugar em que aumenta o número de pessoas vivendo de assistência significa que é um lugar falido, quebrado. A maior parte dos municípios, eu tive assim, a honra de visitar os lugares mais pobres do Brasil. Fui nos municípios mais pobres, Marajá do Sena, fui lá em Melgaço, na Ilha do Marajó. É um horror, as pessoas vivem muito mal, não existe emprego. Aquela pessoa que está num lugar que não tem emprego, de start, ninguém vai alterar a política social se uma pessoa morre de fome. Não existe meio das pessoas se sustentarem, hoje sem política assistencial. Dito isso, nós não podemos continuar vivendo num país em que as pessoas precisam de um dinheiro que cai no cartãozinho dela lá, que ela pega no CRAS, para ela poder sobreviver. O Estado tem que levar frentes de trabalho, o Estado tem que criar zonas econômicas especiais e o Estado tem que levar a possibilidade de trabalhar, especialmente para as pessoas mais jovens, porque aí tem muito homem, muita moça jovem, às vezes sem filhos, que querem ter um benefício assistencial, querem pegar um bico e ficar em informalidade. Aí uma empresa não consegue contratar ela. Aí você fica num impasse, o agricultor não consegue contratar, aquela pessoa fica vivendo na casa dos pais. Existe um método, um modo de vida ligado a isso que precisa ser superado. Até porque isso está custando para quem? No fim do dia. Está custando para o trabalhador, para o entregador de moto que está nos assistindo e que está pagando um imposto caríssimo e não está aguentando mais. Os impostos estão caros, os juros estão caros porque a gente não está conseguindo sustentar isso. Então a conta está ficando em quem trabalha. Eu primeiro vou salvar quem está trabalhando. Quem está pagando a conta precisa ser salvo. Eu não vou deixar ninguém que está no município que tem Bolsa Família morrer de fome. Só que eu vou levar o emprego para lá. Vou levar o trabalho, nem que seja com frente de trabalho, igual o Roosevelt. O senhor mantém, então, para a extrema pobreza até fazer a transição. Até fazer a transição. Só que o Estado brasileiro não vai mais ser
um Estado malandro, porque os governadores, prefeitos e presidentes são malandros, vai ficar só, dá mais Bolsa Família, porque quem recebe Bolsa Família não cobra o político. Quem recebe Bolsa Família, quem está preso nisso, não tem coragem de cobrar o político. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou levar frente de trabalho, igual o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, fez na crise de 29, e ali as pessoas vão trabalhar em recapeamento urbano, vão trabalhar construindo estrada. O homem que chegou no CRAS e falou, quero meu Bolsa Família, e tem uma opção de frente de trabalho para ele trabalhar, se ele não quiser frente de trabalho, ele não vai ter o direito ao Bolsa Família. Porque isto é a única forma de respeitar, aí sim, a dona de casa, a mulher que está começando a trabalhar, o entregador, que estão pagando um imposto altíssimo, que vão no mercado e encontram produto mais caro e que estão pagando pelo trabalho dos outros. Eu tenho que respeitar essas pessoas. Antes de tudo, quem está pagando a conta vem antes de tudo para mim. Quem paga a banda escolhe a música. Só no Brasil que quem não paga a banda escolhe a música. Então, os estados mais deficitários, os estados que trabalham menos, ou mesmo uma população que hoje tem a população pobre que precisa ajudar, mas tem uma população que meio que se escora no auxílio, eles não vão mais definir o destino do país. Tem que ser quem está trabalhando.